vamos falar de um tema super importante, que são intercorrências e complicações em cirurgias plásticas. Hoje, o profissional que não sabe avaliar, não sabe tratar intercorrências e complicações, com certeza não vai entregar um resultado satisfatório para o seu paciente. Por que a gente se preocupa tanto, né, em estar realizando um tratamento com uma boa avaliação, com uma boa conduta? Primeiro que o Brasil, hoje, atualmente, ele é o primeiro lugar no ranking mundial de cirurgias plásticas. Olha que bacana, né? Então ele ultrapassou os Estados Unidos, sempre estão os dois, né, competindo pelo primeiro lugar. Então em dezembro do ano passado saiu essa publicação então da ISAPS, tá? Onde a gente conseguiu enxergar que o Brasil realizou 1.498.000 cirurgias plásticas estéticas em nosso país. Olha que quantidade de cirurgias foram feitas e olha a importância de nós termos, né, então um tratamento padrão ouro. Então o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e está em primeiro lugar agora no ranking mundial de cirurgias plásticas. Que cirurgias plásticas o Brasil realizou mais então nesse ano de 2019? Em primeiro lugar, a mamoplastia de aumento, em segundo lugar, a lipoaspiração e em terceiro, a abdominoplastia. Então olha que importante nós sabemos então avaliar e tratar intercorrências e complicações não só dessas 3 cirurgias que estão no pódio do número de cirurgias realizadas no Brasil, mas também outras cirurgias como blefaroplastia, mastopexia, mamoplastia de redução, rinoplastia e o lifting facial. Nós vamos passar por todas essas cirurgias abordando intercorrências e complicações para você entender um pouquinho melhor o que nós como profissionais podemos ajudar esse paciente a não ter nenhuma complicação e nenhuma intercorrência de sua cirurgia. Então as cirurgias plásticas, né? Elas são intervenções que vão ter, né, intercorrências e complicações, às vezes esperadas até. Algumas cirurgias, vocês precisam entender a técnica cirúrgica, vocês precisam entender como é o decorrer de todo esse procedimento para a gente saber se vamos esperar alguma intercorrência, tá? Como por exemplo, nós temos hematomas, nós temos seromas, nós temos as fibroses desorganizadas, nós temos alterações cicatriciais. Então nós temos várias intercorrências e complicações que muitas das vezes a gente já sabe que pode acontecer. Então tendo esse conhecimento, tendo um estudo sobre as cirurgias, você consegue abordar melhor o seu paciente e com certeza tratar melhor com o resultado padrão ouro. A gente sabe que as cirurgias corporais, as cirurgias faciais, elas podem ter intercorrências como o edema intenso, as equimoses e as fibroses desorganizadas e também podem apresentar complicações. E essas complicações é que nós temos que tomar muito cuidado, saber avaliar, porque a necrose, a epiteliólise, o seroma, as alterações cicatriciais, uma trombose venosa profunda, um tromboembolismo pulmonar, podem deixar sequelas nesse paciente. Então olha como é importante nós sabermos avaliar e já tratar essas intercorrências e principalmente as complicações desse paciente. A gente sabe também que existem situações que envolvem os riscos de uma cirurgia. Então é super importante que a cirurgia plástica seja realizada também por um médico capacitado. Não é só o profissional que vai realizar o pós-operatório, o transoperatório ou pré-operatório que deve ser capacitado. O cirurgião é primordial, por isso que a gente sempre orienta os pacientes a procurarem esse cirurgião, né? Na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica temos lá o cadastro de todos os cirurgiões que podem estar associados a essa sociedade e que tem então uma prévia autorização para estar realizando o procedimento. O procedimento feito dentro de uma clínica que tenha um amparo se acontecer alguma complicação, alguma intercorrência durante a cirurgia, como um hospital talvez, né, tenha uma estrutura um pouquinho melhor, mas existem clínicas hoje muito bem preparadas para receber pacientes de cirurgias plásticas. Então, conhecer o ambiente da cirurgia para você escolher o teu profissional que vai realizar essa cirurgia. Uma cirurgia realizada sem a presença de um médico anestesista, será que é legal? Será que se eu não tiver um anestesista no meu lado, lá durante a minha cirurgia, se eu tiver uma intercorrência, uma complicação, se o anestesista tiver, será que ele já não intercede, já não intervém? Então, nesse procedimento, não pode melhorar já esse paciente na sala cirúrgica? Então, como é importante ter um anestesista também na sala. E
sempre ter, né, um procedimento feito sem seguir todos os passos que envolve o processo pré-operatório, né? A gente sabe que pode ter complicações e intercorrências. Então, olha o cuidado que o paciente deve tomar na escolha do profissional que vai realizar a sua cirurgia também. Então, procurar esse cirurgião na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, coloca o nome dele, você já vai encontrar se ele é membro ou não. Então, já é uma dica para você que quer realizar uma cirurgia, buscar um profissional de qualidade, é o primeiro passo. Não é só ser cadastrado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que também vai mandar na qualidade desse profissional. Você tem que avaliar outros fatores também. Então, não só o cirurgião, mas principalmente o profissional que vai realizar o seu pré, o seu trans e o seu pós-operatório. Nós falamos na aula anterior que a capacitação é fundamental para esse profissional. Ele saber avaliar você, saber avaliar uma intercorrência, uma complicação é primordial para realizar um bom tratamento. Então, se esse profissional é capacitado em realizar técnicas manuais, em utilizar recursos eletrotermofototerápicos, em utilizar um taping, não adianta somente você ler na literatura e querer aplicar um taping. Hoje a gente sabe que eu preciso ter prática, preciso ter vivência, não só para o taping, mas para todas as outras técnicas, né? Tanto manuais como recursos eletrotermofototerápicos. Então, esse profissional tem que estar altamente capacitado. Se ele está altamente capacitado, ele sabe te avaliar e ele sabe tratar. Importante, se eu realizo um tratamento padrão ouro, eu evito muito as sequelas. Então esse é o nosso grande objetivo. Se eu consigo atuar em todas as fases dessa cirurgia, eu consigo com certeza evitar as sequelas. Muitas das vezes as sequelas podem frustrar o paciente no seu resultado final da cirurgia. Então olha que triste, né? Esse paciente está buscando uma cirurgia para melhorar a sua autoestima, e infelizmente teve uma intercorrência, uma complicação, essa complicação deixou uma sequela, deixou uma cicatriz irreversível na maioria das vezes, e aí acabou com o sonho de ficar mais bela. Então, preciso escolher um excelente profissional, uma excelente equipe, não só cirúrgica, mas também quem vai realizar o seu pré, o seu trans e o seu pós-operatório de cirurgias plásticas. Por isso, eu consigo alcançar um resultado muito mais rápido, sem intercorrências e sem complicações, se eu tenho uma equipe preparada para me atender. Então, é imprescindível uma excelente avaliação pré, trans e pós-operatório de cirurgias plásticas, como a gente já enfatizou muito. Esse profissional tem que ser apto a saber avaliar, e não só avaliar, ele tem que saber já tratar alguma intercorrência, alguma complicação, para não deixar sequela nesse paciente. Como eu já falei na aula anterior, nós somos o segundo olho do cirurgião. Então, olha como é importante ter um profissional altamente capacitado para realizar o seu pré, o seu trans e o seu pós-operatório. Então, com isso, eu sei avaliar intercorrências e eu sei avaliar complicações e, consequentemente, eu sei tratar. Esse é o nosso grande objetivo. Imprescindível pesquisar os profissionais, tanto o cirurgião como quem vai te atender no pré, trans e pós. Avaliar os resultados de cirurgias feitas pelo profissional. Então, pesquisa, vê se a tua amiga já foi operada por ele, se já fez o tratamento pré, trans e pós-operatório com o profissional, avalie os resultados, compare os resultados, sim? Preço não deve ser a principal escolha sua na hora da sua cirurgia. Às vezes os pacientes esquecem que não é só o preço da cirurgia, o que é mais importante é o seu tratamento pós-operatório. Definições importantes. Para nós iniciarmos sobre intercorrências e complicações em cirurgias plásticas, nós precisamos definir algumas coisas. Por exemplo, o que é uma intercorrência? Lembrar que uma intercorrência é uma alteração pós-operatória simples e que geralmente é esperada. Então, quando eu olho aquela intercorrência, eu sei que, tranquilo, eu já esperava, eu já vou tratar e tá tudo certo. Tem fácil correção, certo? Complicações. São alterações insatisfatórias que não são esperadas e que muitas vezes precisam de intervenção do profissional, geralmente do cirurgião, porque se não realizar, ele pode deixar uma alteração que se chama sequela. Geralmente pode ser uma cicatriz. Tá? Então, se eu não tenho uma boa avaliação na intercorrência, ela pode se complicar. Se ela se complica, eu não consigo avaliar novamente, ela vai provocar uma sequela nesse paciente. Olha como é importante as definições e saber encontrar cada uma dessas alterações no seu paciente e logo tratar.
Fatores preditivos de intercorrências e complicações. Nós sabemos que cada paciente tem aspectos multifatoriais de risco. Saber avaliar não só o cirurgião, mas você na sua pré-avaliação. Saber que eu tenho que ter uma seleção adequada do paciente para o procedimento cirúrgico. Será que esse paciente vai receber bem essa cirurgia? Será que ele tem tecido suficiente para ser tracionado? Será que ele tem gordura suficiente para ser lipoaspirado? Certo? Então o planejamento pré-operatório é muito importante. Cuidados profiláticos no trans e no pós-operatório reduzem muito a incidência de intercorrências e complicações no pós-operatório das cirurgias plásticas. Isso já está na literatura. Então, uma diminuição de incidência de complicações graves se eu fizer tudo isso. Super importante. Também, principais fatores de risco relacionados a complicações no pós-operatório. Quais são? O tempo cirúrgico. Geralmente, quanto maior o tempo desse paciente dentro de uma sala cirúrgica, maior o risco de ter uma complicação, uma intercorrência, e geralmente quando eu associo muitas cirurgias também no mesmo dia com esse paciente. Lógico, existem algumas cirurgias que, se o cirurgião tiver uma excelente experiência, ele consegue desenvolver tudo isso, ultrapassando até um pouco das 4 horas. A lipo-HD, por exemplo, ela ultrapassa essas 4 horas, mas geralmente são uma equipe que está realizando essa cirurgia, ele tem um controle maior desse paciente, então a equipe já está preparada para realizar um procedimento com um tempo maior. Isso é muito importante de você avaliar o seu profissional. E para a gente falar de intercorrências e complicações, eu preciso falar de processo de cicatrização. Eu tenho que lembrar que a arquitetura do tecido gorduroso, principalmente o que é lipoaspirado, ele está desintegrado. Ele tem uma substituição, uma profusa rede de tecido cicatricial entremeada com tecido adiposo residual. Então não é retirada toda a gordura, vai sempre sobrar um pouquinho de gordura, até porque precisa para o nosso metabolismo, para a nossa imunidade, né? Então nós temos uma função dessa gordura. Então vai estar denso esse tecido cicatricial, colagenizado, sendo pouco elástico e bem aderido. Então olha como eu preciso saber que isso vai acontecer no processo de cicatrização, no pós-operatório de uma cirurgia plástica, para saber entender o que eu posso e o que eu devo fazer nesse paciente. Eu tenho que lembrar que eu tenho uma cicatriz, que é a incisão cirúrgica, que eu preciso saber como é essa cicatriz, essa incisão cirúrgica, para saber como eu vou tratar, para eu saber o que é normal ter de alteração nessa cicatriz, para eu saber se está ok ou se não, se eu vou ter que intervir. Preciso também avaliar a cicatriz interna para ver a aderência do retalho na aponeurose. Então olha como é um pouquinho mais complexo. O pós-operatório não é tão simples, gente. Por isso tem que estudar, por isso tem que fazer uma capacitação, por isso tem que fazer inúmeros cursos para você aprender. Não é só lendo artigo que você vai aprender, tem que ter vivência também. Então a gente sabe que eu tenho que ter uma aderência desse retalho. E eu sei que tem uma cicatriz no tecido gorduroso, onde a cânula passou de lipoaspiração. Olha como eu tenho um trauma que é esperado de acordo com o processo de cicatrização de cada indivíduo, de cada técnica cirúrgica. Por isso eu preciso entender a cirurgia, eu preciso entender o meu paciente e casar as duas informações para eu poder saber o que eu vou esperar nesse pós-operatório, se eu vou ter intercorrências ou complicações. Super importante, então, saber avaliar o processo de cicatrização individual de cada paciente. Para falarmos sobre intercorrências e complicações, não podemos deixar de lado o retalho cutâneo. É ele que é o alvo do cirurgião para estar realizando, por exemplo, inúmeras cirurgias, como a ritidoplastia, que é o lifting facial, uma cirurgia aberta do nariz, né, que é a rinoplastia, uma otoplastia, que é uma cirurgia da orelha, orelhinha abano, da abdominoplastia, de uma mastopexia, tá? Ou de uma mamoplastia de redução. Então nós temos o retalho cutâneo presente em inúmeras cirurgias. E por que não estudá-lo? Por que não aprofundarmos o nosso conhecimento no retalho cutâneo? Lembrar que ele é uma porção de pele tela subcutânea transferida de uma parte para outra do corpo, mantendo um elo vascular que é denominado de pedículo. Saber como na cirurgia vai ser tracionado esse pedículo ou não. Algumas cirurgias até eles fazem enxerto na região. Aí não é mais um retalho. Será que eu vou ter uma viabilidade de retalho legal? Como que eu sei avaliar isso? Preciso palpar, preciso inspecionar, preciso olhar para a região operada. A gente tem que lembrar que após 21 dias essa área receptora já
vai ter, né, uma nutrição adequada do retalho num paciente normal. Mas se o teu paciente teve alguma intercorrência, se ele tem algum agravante, se ele usa, por exemplo, nicotina, se ele tem uma má alimentação, ele pode estar influenciando nessa viabilidade. Ou se a técnica cirúrgica foi muito agressiva e talvez tracionou demais esse retalho, não vai manter uma viabilidade boa dessa região. Então, olha como é importante nós avaliarmos o retalho cutâneo. Precisamos saber que existe uma vascularização linfática desse retalho, que ela geralmente, a partir do 4º, 7º dia, que vai estar começando a estar regenerada. Por isso que eu vou escolher procedimentos de tratamento antes do 4º dia, mais ou menos, e depois do 7º, talvez eu mude. Olha como é importante saber avaliar. Eu sei que não é só a linfangiogênese que trabalha nessa alteração, absorção do líquido intersticial. Eu tenho também gradientes de pressão trabalhando para essa absorção do edema. Por isso que eu tenho o taping como um ótimo aliado para trabalhar lá no meu transoperatório. Olha que bacana. Eu tenho que entender que eu preciso ter uma aderência desse retalho, que tem uma malha de fibrina nessa fisiopatologia ali da aderência do retalho, que eu tenho uma malha de fibrina infiltrada por fibroblastos, que eu preciso entender depois as fases cicatriciais e saber mais ou menos em que fase o paciente se encontra, porque se ela estiver numa fase proliferativa, talvez eu não possa utilizar técnicas que aumentem essa produção de fibroblastos e consecutivamente do colágeno, porque eu posso ter uma fibrose desorganizada muito maior nesse paciente. Então, cuidado, eu tenho uma fibrose organizada, cicatricial, eu tenho que ter, senão esse paciente sangra, senão esse paciente não cicatriza, mas eu tenho uma fibrose desorganizada se eu não trabalhar adequadamente durante essa fase proliferativa, principalmente, ou durante essa aderência do retalho. Por isso que as manipulações muito agressivas do retalho não são tão bacanas, tá? Complicações dos retalhos, então, o que a gente pode falar que esse retalho pode apresentar? Então, as complicações são as mais sérias, nós temos inúmeros artigos, tá? Onde classificam em locais e sistêmicas essas complicações. As locais são principalmente o seroma, hematoma, necrose cutânea, deiscência da ferida operatória, infecção, que podem estar em menor escala ou maior escala nesse paciente. E pode ter as sistêmicas, olha que mais grave pode acontecer no paciente. Uma trombose venosa, ou um tromboembolismo pulmonar, levando a uma insuficiência respiratória esse paciente. Por isso que pode até levar a um óbito o paciente da cirurgia plástica se não for avaliada essa complicação e não for tratada. Ela pode ser revertida, né, se o doutor já consegue avaliar adequadamente, o profissional que está no pós-operatório já consegue passar essa informação para ele, com certeza conseguimos reverter com mais facilidade. Nós sabemos que existem incidências de complicações também. A que mais ocorre, por exemplo, na abdominoplastia, geralmente são as locais, 10%, o seroma com 5%, uma necrose tecidual com 3%, hematoma com 2%. Então, estudar bastante para você já saber o que esperar em uma cirurgia, por exemplo, da abdominoplastia. Quais são as complicações mais encontradas na lipoaspiração, na ritidoplastia, na rinoplastia. Vamos começar a aprofundar um pouquinho o conhecimento para vocês começarem a entender melhor o que fazer com o seu paciente. Então, a gente tem, né, de complicações nesse retalho. Perdas parciais ou totais, que podem ser devido ao comprometimento do suprimento arterial, principalmente, tá? Ou do retorno venoso. Doenças sistêmicas, hematomas, seromas, infecções, erro da técnica por tensão ou compressão excessiva do retalho. Tudo isso pode agravar, então, esse processo cirúrgico e pode gerar uma intercorrência ou uma complicação. Saber que essas complicações geralmente ocorrem durante as primeiras 72 horas e quando eu já consigo avaliar, eu consigo reverter muito mais fácil. Se eu só vou identificar essas complicações depois de 72 horas, é muito difícil ter uma reversão total e às vezes vou deixar um pouquinho de sequela nesse paciente se eu deixo esse prazo ultrapassar. Por isso que nós somos o segundo olho do cirurgião e precisamos estar atentos a intercorrências e complicações. Por exemplo, epidermólise ou epiteliólise, uma complicação do retalho que apresenta um sofrimento superficial da epiderme. Se não tratado, ele involui para uma necrose. Então, olha como é importante eu já saber avaliar e já saber tratar. Hoje nós temos inúmeros tratamentos para sofrimento de pele. Primeiro, nós temos que diagnosticar, lógico, observando a viabilidade do retalho, fazendo uma boa inspeção,
Posso utilizar uma termografia digital até para ver se essa epidermólise não está fazendo uma necrose, provavelmente já está iniciando, então eu tenho que correr contra o tempo para a reversão desse quadro. O que eu posso utilizar para tratar essa epidermólise? Primeiro, descobrir a causa e corrigir. Geralmente são compressões excessivas numa região apenas da cirurgia que pode estar causando, né? Pode ser a técnica cirúrgica que ocorreu uma queimadura de pele, né? Um laser de baixa potência vai ajudar a regenerar muito bem essa região. Eu posso usar uma microcorrente também com sucesso. Eu posso utilizar o LED, principalmente o vermelho, que ele consegue ajudar nessa recuperação. E posso associar, além de tudo isso, dermocosméticos e regeneradores também para essa região. Então olha como a gente não é limitado em tratar uma epidermólise. Hoje nós, até da técnica fibrose zero padrão ouro, a gente consegue reverter tranquilamente, porque a gente tem esse conhecimento científico e um raciocínio clínico de acordo com o que nós encontramos, né, em cada paciente. E olha que bacana também a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia, como prevenção e tratamento. Existem centros médicos que hoje solicitam que o paciente faça antes da cirurgia, para deixar essa concentração de oxigênio nos tecidos muito melhor para receber a cirurgia, e o risco de uma complicação, uma intercorrência cai lá embaixo também, principalmente sofrimento de pele. Então, saber que uma necrose precisa identificar se ela é parcial, se ela é total, se ela é superficial, se ela é profunda, e ela pode acontecer em qualquer tipo de cirurgia que tenha retalho principalmente. Então, pode acontecer numa mastopexia, ela pode acontecer numa abdominoplastia, numa ritidoplastia, e ela pode ser muito agravante e vai deixar uma sequela nesse paciente. Por exemplo, aqui, a única solução de tratamento lá no final, depois que cicatrizar tudo, depois de debridar a área, fazer uma nova cirurgia, é talvez fazer a micropigmentação areolar. Ainda temos como tratar, né, para deixar um pouquinho mais estético, mas eu posso não deixar chegar nessa situação. Isso que eu quero que vocês aprendam para não deixar chegar numa necrose tão grave como esse quadro aqui. Então, a gente sabe que a necrose pode ser parcial ou total, por isso tem que saber avaliar. É a complicação mais temida pelos cirurgiões, então eles não querem que isso aconteça. Pode ser por erro cirúrgico, pode ser por causa do paciente, pode ser por um agravante que ele já apresenta, esse paciente, a nicotina é um dos grandes agravantes. Então, nunca julgar ninguém quando acontece uma necrose. Primeiro pesquisa, primeiro estuda o seu paciente para você identificar de quem, e não existe, até eu falo, não existe a culpa de ninguém, existe tratamento. Eu não quero nem saber quem ocasionou, eu preciso tratar, correr contra o tempo. Então não tem que ficar discutindo, não tem que ficar achando um culpado. Trate, que é muito mais gratificante para nós termos essa resolução, ou ajuda pelo menos para não deixar tanta sequela nessa região, certo? Pode ser até por um paciente que já teve uma radioterapia na região. Tá? Pode ser por um paciente que tem alguma alteração sistêmica. Então fica difícil a gente culpar algum profissional por causa disso. Pode ser por causa de um hematoma que estava lá presente na região, que pelo extravasamento de sangue na região diminuiu a nutrição do tecido. Então olha como eu preciso investigar, certo? Então, viabilidade do retalho, eu preciso avaliar palpando, inspecionando. Uma termografia digital fantástica para você já saber como se encontra a temperatura tecidual, porque você vai ver alteração provavelmente numa necrose, provavelmente vai estar abaixo do que é normal na região abdominal ou na região corpórea dessa paciente ou desse paciente. Saber que ela tem uma evolução, a necrose não aparece no primeiro dia da cirurgia. Por exemplo, aqui, ó, lá no centro cirúrgico, não apresentava necrose, se apresentasse o doutor já ia corrigir com certeza. O que aconteceu? Teve um sofrimento de pele a partir do 4º dia de pós-operatório, que evoluiu no 12º dia de pós-operatório para uma necrose. Então aqui uma epiteliólise, depois foi uma necrose que teve que ser tratada, que a gente vai falar um pouquinho aqui mais para frente. Então eu preciso estar em cima desse paciente, ver o que está causando principalmente. Nesse paciente, que é um caso clínico do artigo, eles viram que a própria cinta fez uma marcação, uma hipercromia na região. Então era a cinta que estava muito apertada nesse paciente, certo? O que eles usaram? Olha que bacana! Utilizaram a ozonioterapia, 5 sessões, utilizaram a drenagem linfática, pediram para a paciente continuar semifletida. Olha que bacana, orientações, né, que eu posso também agregar no meu tratamento. Usar recursos manuais ou aparelhos que possam ser utilizados para recuperar esse tecido e retirar uma malha cirúrgica. Então, se eu não sei a causa, né, desse paciente, por exemplo, que era a compressão exagerada da cinta, se eu não peço para tirar, eu nunca vou tratar.
a região. Então, saibam avaliar. Primeira coisa é tirar a causa. Tirei a causa, eu consigo tratar e reverter a situação desse paciente. Então, ocasionou a necrose, teve um seroma também nesse paciente, fizeram a punção também do seroma e depois debridaram. Saber também o que é natural do cirurgião estar realizando se acontecer uma necrose. Saber termos técnicos, saber o que é uma debridação. Então, leva lá para o centro cirúrgico e raspa toda a ferida, né, que está necrosada, certo? Para ter uma recuperação muito melhor da região, porque se deixar necrosado, ele não vai ter uma viabilidade adequada para se recuperar. Então, selecionar o paciente adequadamente com uma história clínica, exame físico detalhado, tira para ter uma complicação como a necrose, uma execução de técnica cirúrgica de forma apurada também. Não desrespeitar os limites de segurança de cada paciente. Isso que cada cirurgião tem que ter em mente para evitar essa complicação que é a necrose. Então, resultados estéticos satisfatórios e principalmente com baixo índice de complicações se o cirurgião segue tudo isso, certo? E se eu tenho cicatrizes prévias já nesse paciente, algo importante o pré-operatório, nós avaliarmos, nós podemos também ter uma ideia de que se não vai haver um sofrimento de pele naquela região, porque ela já tem alguma alteração anterior. Então, provavelmente pode aparecer a necrose, com certeza, se esse paciente já tem um agravante lá no seu pré-operatório. Por isso, a avaliação é fundamental. Então, uma avaliação pré-operatória criteriosa, anamnese, exame físico, análise de fatores de risco como idade avançada, obesidade, tabagismo, aspectos biopsicossociais como expectativa elevada do paciente, tudo isso tem que ser avaliado no pré-operatório. Porque é o primeiro passo para evitar complicações. Se eu tenho uma boa avaliação, consigo já ter um plano cirúrgico muito melhor nesse paciente, com certeza intercorrências de complicações não vão aparecer nesse paciente. Eu posso intervir antes para não ocorrer. Então, primeira coisa no tratamento de necrose. Primeiro, descobrir a causa. O que foi que ocasionou essa necrose? Será que não foi uma compressão exagerada, né, ou errada? Um laser de baixa potência vai te ajudar. Uma microcorrente vai te ajudar muito bem. Um LED, um dermocosmético regenerador e também a câmara hiperbárica. Então, trabalha-se muito parecido com sofrimento de pele. Lógico que o sofrimento de pele sempre é antes da necrose. Então, eu posso estar utilizando uma câmara hiperbárica quando o paciente vai entrar dentro dessa câmara e ficar um tempo de exposição, né? Mais ou menos umas 15 a 40 sessões, dependendo do caso. Então, é bem importante ter esse conhecimento e, dependendo, indicar a oxigenoterapia hiperbárica para esse paciente que tem uma necrose talvez um pouquinho maior ou se já tem, né, uma predisposição. Aí é interessante talvez fazer antes da cirurgia. Nós tratamos muito bem sofrimentos de pele. Nós podemos utilizar o taping, se o edema for a causa do sofrimento, nós podemos utilizar o laser de baixa potência e conseguimos uma reversão em apenas 3 sessões, muito bacana. Conseguimos ajudar a ter uma boa evolução numa necrose areolar. Então, olha que bacana como os nossos licenciados até conseguem um resultado fantástico com a nossa técnica para a necrose. Então, nós temos uma capacitação muito boa para conseguir reverter uma necrose, consequência, né, de um trauma muito grande da região, né, um retalho que foi tracionado demais. É esperado, às vezes, acontecer uma necrose, a gente sempre tem que estar de olho para já ir tratando e reverter. Então, essa é a nossa função como profissional no pós-operatório de cirurgia plástica. Saber o que é um hematoma, a gente já mostrou na nossa avaliação lá um pouquinho, saber que é um extravasamento de líquido, de sangue nessa região, geralmente por um rompimento de vasos. Muito difícil a gente saber observar isso, fazer uma inspeção e conseguir enxergar esse hematoma lá embaixo, né, da região. Tanto que aqui até eles avaliaram, ela estava com dreno e mesmo assim não preveniu a ter um hematoma tão grande. Eles não conseguiram nem enxergar nesse artigo qual o vaso que foi o grande causador. Mas eu tenho que saber que eu tenho um volume aumentado, geralmente ela tem dor associada. Então encaminha para o cirurgião que geralmente o tratamento dela vai ser cirúrgico, voltar lá para o centro cirúrgico e tentar, né, fazer essa limpeza primeiro, né, de todo esse sangue extravasado e cauterizar algum vaso se ele conseguir identificar. Senão vai necrosar essa região. Então, tem uma incidência muito, até não pequena, vamos dizer assim, mas quando aparece é preocupante, 2%, tá, dessas complicações em abdominoplastia, principalmente.
Alteração pressórica intra e pós-operatória, hemostasia inadequada e coagulopatias pré-existentes são fatores de risco para terem nesse paciente, então, um hematoma, certo? O hematoma pode apresentar-se mais precocemente, porém, frequentemente também é um achado tardio. Então, não, o hematoma tem que aparecer nas primeiras 24 horas, 72 horas. Não, já tive pacientes que desenvolveram, né, nós conseguimos identificar até, já estava desenvolvendo desde ali os primeiros dias, mas a gente só conseguiu visualizar o hematoma muito tardio, 10 dias, 15 dias. Então, olha como eu preciso estar em acompanhamento direto com esse paciente. Mas também, olha que bacana, existem técnicas cirúrgicas hoje já evidenciadas na literatura, né, com artigos científicos, onde eu consigo fazer uma prevenção de hematoma com uma rede hemostática. São pontos, né, suturas feitas por fora da cirurgia. Então, aqui na cirurgia de face, na cirurgia de flanco, na cirurgia lateral aqui da mama, onde eles conseguiram mostrar que previne-se muito bem não só o hematoma, mas como o seroma. Então, olha que bacana, eu posso já estar utilizando uma técnica cirúrgica, então o cirurgião já pode utilizar uma técnica cirúrgica para poder prevenir complicações como hematoma e seroma. Muito bacana. Tratamento, então, pode ser imediato. Geralmente, esse paciente vai ser levado ao centro cirúrgico para fazer, né, a retirada dos coágulos e o doutor vai avaliar, novamente reavaliar essa hemostasia. Pequenas coleções de sangue podem estar formando ainda posteriormente a essa retirada lá no centro cirúrgico dessa coleção sanguínea, mas geralmente ele usa uma punção aí em consultório se a quantidade for pequena. Se for volume grande, continua voltando para o centro cirúrgico para fazer a retirada, mas primeiro tem que saber aonde está essa hemostasia inadequada para poder corrigir, para não ter mais o extravasamento do sangue. Então, se não tratado, pode ter uma formação de uma extensa área de necrose cutânea. Olha a preocupação nossa em não deixar evoluir um hematoma. Um hematoma não tratado, ele tende a formar uma área de aderência e fibrose. Esse é o pior para nós, profissionais que vamos atuar no pós-operatório, porque nós vamos ter muito mais trabalho de atuação para tentar diminuir essa aderência, essa fibrose bem localizada em cima da região do hematoma. Mas se esse hematoma então deixou uma sequela, eu posso trabalhar nesse paciente, com certeza. Uma aderência tecidual, uma terapia manual ajuda muito bem. A minha ozonioterapia, nós estamos com estudos fantásticos para aderência. Nós temos o taping também fantástico para diminuição de aderência. Se eu tenho uma necrose, então tratamentos regeneradores que a gente já citou anteriormente, podemos utilizar, né? Hipercromíase, nós temos os dermocosméticos, nós temos aparelhos que ajudam a clarear essa área. Então não podemos deixar sequelas não tratadas nesse paciente. Se ocorreu, eu vou lá e trato, certo? Seroma, a gente sabe que é um acúmulo de líquido entre o retalho e a aponeurose, que é uma membrana que recobre o músculo. Então, se eu tenho um acúmulo de líquido nessa região, vou ter um aumento de volume geralmente nesse paciente. Então é muito fácil identificar geralmente o seroma. Geralmente o seroma, ele tem uma coleção líquida que vai ficar fazendo uma onda, geralmente uma flutuação que a gente chama, certo? E também pode ter o seroma encapsulado. O seroma encapsulado, ele pode aparecer em forma nodular, em forma laminar, depende de onde ele está preso, em qual cavidade. Geralmente ele está acompanhado por uma fibrose, onde o melhor exame de diagnóstico é a nossa ultrassonografia. Existem tratamentos hoje para seroma encapsulado, existem literatura já comentando sobre a ultracavitação no seroma encapsulado, com resultados muito bacanas. Então foi utilizado, por exemplo, 8 sessões com 30 watts de potência, 50% da potência emitida, e foi um resultado muito bacana. Então olha como eu tenho recursos na minha mão que podem estar sendo um bom recurso de tratamento para o seroma encapsulado. Aqui as imagens então de controle com a ultrassonografia, antes do tratamento e depois. Então nós temos como ajudar esse paciente no seroma encapsulado também. Técnica cirúrgica. O cirurgião pode preservar a face de escarpa, mantendo aderida a face dos músculos reto-abdominais e oblíquos externos durante a dissecção do retalho abdominal e prevenir esse seroma. A obliteração do espaço morto entre a face de escarpa e a face dos músculos reto-abdominais e oblíquos externos, que é descrito por Baroldi. A técnica de Baroldi é muito conhecida hoje no mundo, onde ele consegue fazer pontos de aderência do retalho descolado à parede abdominal.
Muito bacana na prevenção do hematoma, também muita evidência científica sobre isso. Tratamento do seroma, além da punção, que pode ser feita em consultório mesmo, pela equipe cirúrgica, equipe médica. Pode ser feita também uma punção guiada por ultrassonografia, então vai fazendo o exame de ultrassom e vai puncionando. Pode ser feita ultracavitação se for um seroma encapsulado. Eu posso estar utilizando compressões adequadas para diminuição do espaço morto, eu posso utilizar o taping. Então olha quanta coisa pode ser utilizada no tratamento do seroma. Então, em pequenas quantidades, nós mesmos, profissionais do pós-operatório, resolvemos com facilidade. Com maior quantidade, preciso associar a punção com o nosso tratamento e às vezes um volume talvez exagerado, talvez até a ultrassonografia, né? A punção guiada por essa ultrassonografia, certo? E se encapsulou, a ultracavitação. Uma complicação séria, embolia pulmonar e tromboembolismo. Não podemos deixar passar esse dado de avaliação, porque o paciente pode até ir a óbito se você não tem essa visualização e já encaminhar para o médico. Então, constitui uma causa mais comum de óbito, indivíduos submetidos à abdominoplastia, principalmente lipoaspiração, também pode ocorrer. Cirurgias grandes, geralmente podem desenvolver uma embolia pulmonar e um tromboembolismo. Saber avaliar esse paciente no pré-operatório se ele não tem já fatores preditivos para ter esse desenvolvimento da embolia e da trombose. Saber que eu tenho trombos na trombose venosa profunda, que são coágulos de sangue, que podem soltar e circular pelas veias, fazer um entupimento e fazer dor, geralmente a palpação, um aumento de volume, geralmente está hiperemiado, avermelhada a região, tem um sinal de cacifo, de edema. Então é um pouquinho importante, nós precisamos avaliar e já encaminhar para o médico, e geralmente alguns tratamentos nossos não são indicados quando tem um diagnóstico sem tratamento. Tromboembolismo pulmonar, mais sério, esse paciente pode ter uma taquipneia, pode ter um desconforto respiratório, uma insuficiência respiratória e pode ir a óbito. Se eu não consigo avaliar o quanto antes para realizar o tratamento médico, esse paciente pode ter graves sequelas e pode ir a óbito. Então, por isso, nós precisamos estar de olho nesse paciente no seu pós-operatório. Geralmente em cirurgias grandes, mas pode acontecer em cirurgias pequenas também. Então, geralmente em pacientes que já têm uma alteração sistêmica pode acontecer. Então, é a principal complicação grave em uma cirurgia plástica, e posso ter prevenção também. O cirurgião pode estar utilizando um dispositivo automático de compressão pneumática. Ele pode estar usando meias elásticas durante e após a cirurgia. Pode ter uma movimentação precoce após a cirurgia esse paciente. Então, saiu lá do centro cirúrgico, está mais acordada, talvez fazer a movimentação dos membros inferiores, superiores, caminhar um pouquinho, fazer a elevação das pernas e o uso dos anticoagulantes também. Eles têm prevenido bastante o tromboembolismo pulmonar e também a trombose venosa profunda. Intercorrências. Então, falamos de complicações que podem deixar sequelas e agora vamos falar das intercorrências, que podem ser esperadas geralmente em algumas cirurgias, mas que nós podemos ajudar muito no tratamento. Podemos encontrar uma alteração de função respiratória, se não estiver ligada com o tromboembolismo pulmonar. Nós conseguimos tratar esse paciente com incentivadores respiratórios, com padrões ventilatórios, porque geralmente ela foi entubada, geralmente ela está num processo de anestesia, onde teve uma função respiratória diminuída durante a cirurgia. Então eu posso recuperar esse paciente também. Linfedema de retalho, né? Então, devido à ressecção de vasos linfáticos principalmente. Então, quando tem um seroma ou uma infecção, ele pode estar presente mais nesse paciente. Então, eu posso ter um aumento de volume constante naquela região que eu preciso dar um pouquinho maior atenção, geralmente uma compressão maior, e ver o que você tem de tratamento para esse edema intenso. Lipólise, que é a liquefação da gordura visceral que é eliminada na área cicatricial, geralmente em pacientes obesos, geralmente no 7º dia pode ocorrer. Não é uma complicação, é uma intercorrência que eu posso ajudar a tratar. Então eu posso utilizar um laser terapia, posso fazer uma massagem com a polpa digital para extravasar esse líquido tranquilamente até ajudar o fechamento dessa região. Infecção, não podemos tratar sozinhos, temos que estar sempre com a equipe médica. E se essa infecção ocorrer não só na deiscência, de sutura, né, começar a ter uma infecção generalizada, temos que passar urgentemente para a equipe médica, porque eu posso ter aí uma sepsemia, que é um pouquinho mais grave, né, um quadro de infecção generalizada. Hipertrofia cicatricial.
Fantástico nossos tratamentos. Então nós sabemos que geralmente a linha média da cicatriz suprapúbica, geralmente em torno do umbigo, nós temos uma tendência maior, principalmente fototipos mais altos, orientais, a pele negra, a pele mais bronzeada, tem tendência. E se ela se esforça demais, também pode produzir um estímulo maior nessa cicatriz. Nós trabalhamos muito bem com o taping, nós trabalhamos muito bem com os nossos dermocosméticos, que nós podemos ajudar muito na melhora do aspecto da cicatriz hipertrófica. Fantástico o nosso tratamento para isso. Deiscência. Então nós temos a deiscência de sutura. Geralmente, após a retirada dos pontos, é normal essa intercorrência acontecer. Nós precisamos ajudar a tratar. Hoje nós temos, né, um grande tratamento que nós utilizamos em nosso pós-operatório, que em 1 a 2 sessões nós fechamos uma deiscência, que é o laser de baixa potência. Então utilizem recursos que conseguem um resultado rápido para que essa deiscência não fique vazando, secreção, fluido, não possa ter risco de infecção e também prejudicar o efeito estético dessa cicatriz. As orelhas laterais é uma intercorrência que pode acontecer principalmente na cirurgia da abdominoplastia, geralmente é corrigida em centro cirúrgico. Então nós temos uma dobradinha no final da cicatriz da abdominoplastia, a suprapúbica, mas com correção cirúrgica. Alteração da sensibilidade cutânea. Nós temos dermátomos no nosso organismo que geralmente em algumas cirurgias, por exemplo na abdominoplastia, eles são retirados devido à retirada daquele retalho que não é viável para aquela cirurgia. Então nós temos que explicar para o paciente que ela vai ter uma dessensibilização da região, que pode durar por um tempo, geralmente 6 meses, ou pode ficar para o resto da sua vida, dependendo de como foi a lesão da cirurgia. Podemos tratar também essa sensibilidade. Lombalgia. Nossos pacientes podem apresentar a lombalgia ou a dorsalgia. Nós temos recursos, taping, recursos termofototerápicos que ajudam muito a diminuir o quadro doloroso desse paciente. Geralmente são ocasionados pelo posicionamento dele por 30 dias, 15 dias na mesma posição em decúbito dorsal, geralmente. Nós temos complicações, intercorrências de estenose umbilical. Então eu não posso deixar essa cicatriz umbilical se fechar por completo e não ter mais essa visualização na região do abdômen. Então eu posso estar utilizando recursos, como por exemplo, a pérola, eu posso utilizar a órtese de silicone, eu posso até utilizar um mini absorvente interno, que ele também ajuda a moldar a gaze, torcida na região, e sempre estar olhando, ver se tem secreção, se tem cheiro, se tem infecção. Então sempre eu tenho que observar isso daí e comunicar também à equipe médica para estar atuando juntos. E vou falar agora um pouquinho de complicações e intercorrências de cada cirurgia. Do que a gente já falou, algumas complicações e intercorrências podem ser bem pontuais de cada cirurgia. Na lipoaspiração, por exemplo, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica recomenda que seja no máximo 7% de gordura retirado de acordo com o peso corpóreo de cada indivíduo. E que a gente sabe também que quanto maior o trauma cirúrgico, maior o índice de intercorrências e complicações também. Por exemplo, se eu tenho uma lipoaspiração muito traumática, provavelmente eu vou encontrar esse paciente em alguns dias com uma fibrose desorganizada intensa, com uma quantidade de seroma muito maior e talvez com outras complicações e intercorrências. Quando a gente tem uma retirada exagerada de gordura pela lipoaspiração muito traumática, eu posso ter um nível de aderência, um nível de fibrose desorganizada muito acentuada. A própria flacidez tissular pode ser encontrada. Nós estamos com um trabalho científico muito bacana com a ozonioterapia, onde estamos tendo uma diminuição dessa desorganização, tanto da fibrose desorganizada como também da aderência tecidual que é ocasionada pelo trauma exagerado. Temos cirurgias novas não, né? Mas cirurgias que estão na moda hoje, que é a lipoaspiração HD, que tem um resultado harmonioso na maioria das vezes, mas que pode ter um pouquinho de fibrose desorganizada. Então nós precisamos saber tratar, saber como se comporta essa cirurgia para eu saber dizer para o paciente se é uma intercorrência ou se é uma complicação. Uma intercorrência muito tranquila de ser tratada, deixar essa fibrose organizada com a demarcação perfeita da cirurgia. Uma hiperpigmentação pós-traumática ou pós, né, pode ser até pela cirurgia, geralmente, ficou com muita equimose, geralmente libera muita hemosiderina e pigmenta. Ou pode ser por trauma do pós-operatório, por isso tem que escolher muito bem o profissional.
Alguns pacientes reclamam de dor, reclamam que colocam aparelhos muito pesados, aparelhos que causam dor nesse paciente. Não pode, pós-operatório não pode causar dor no paciente. E às vezes acontece isso, um trauma na região pela conduta errada do profissional. Aí pigmenta e aí nós temos recursos, principalmente os dermocosméticos, para auxiliar nesse clareamento da região que conseguimos resultado padrão ouro. Para fibroses organizadas, então se eu tenho um trauma muito grande da região pela lipoaspiração, eu tenho como recurso o taping, eu tenho meu laser de baixa potência, também estamos com pesquisas científicas fantásticas, tem a ozonioterapia hoje que me ajuda muito no resultado. Aqui nós temos uma ultrassonografia mostrando a organização de uma fibrose desorganizada após o laser imediato e após 7 dias. Então, temos que estudar um pouquinho mais, a gente ainda desconhece essa ação do laser de baixa potência, mas está sendo um resultado fantástico no tratamento da fibrose desorganizada. Complicações intercorrentes da lipoaspiração, então, cicatrizes desfavoráveis, sangramento, provavelmente um hematoma pode acontecer, um seroma, riscos anestésicos da própria cirurgia, uma má cicatrização, uma necrose de pele, uma dormência, alteração de sensibilidade da pele, uma assimetria, que é o que elas mais reclamam, né? Principalmente por aderências e fibroses desorganizadas, uma despigmentação, um inchaço prolongado, uma queimadura causada por aparelhos que são utilizados junto, como ultrassom, como laser, danos em estruturas mais profundas, né? A perfuração, tem médicos hoje que infelizmente, né, não se preocupam em fazer uma ultrassonografia antes para ver se não tem uma alça intestinal muito próxima ali da região a ser lipoaspirada e pode perfurar essa região. Por isso que é importante pesquisar muito o cirurgião, ver se ele tem todo esse controle pré-operatório. E uma dor que pode perdurar, manchas vasculares também podem acontecer. Então preciso conhecer muito bem. Pode ter a trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar, eu posso ter fios de sutura que podem estar espontaneamente sendo emergidos na pele e a possibilidade de novo procedimento. Então, se eu tenho muitas intercorrências, se eu tenho uma área muito disforme pós essa lipoaspiração, geralmente ela vai ter, né, uma possibilidade de estar fazendo um novo procedimento cirúrgico. Provavelmente ela não vai gostar do resultado. Cirurgias das mamas, além do hematoma, posso ter infecção na deiscência, na sutura, posso ter o rippling, que são as dobras das próteses, tá? Pode ser feita a troca da prótese se ela quiser ou não, depende como ela se comporta, né, essa prótese. Posso ter um encapsulamento também, que pode ser trocado. Uma deiscência, né, que é a abertura da cicatriz e sutura. Queloide, cicatriz hipertrófica, um sofrimento de pele, posso ter uma necrose areolar. Então, olha como é importante eu estar atento a intercorrências e complicações. A alteração da sensibilidade, que nós falamos também pode acontecer na abdominoplastia. Nas cirurgias de face, além do seroma, hematoma, equimoses, necroses, infecção, alteração da sensibilidade, né? Lesão nas estruturas subjacentes, como nervo facial, aí eu posso ter uma paralisia facial também nesse paciente. E resultados insatisfatórios pela cirurgia, né? Blefaroplastia, hematoma, cegueira, equitrópio, que é a pálpebra quando fica caída para fora, o entrópio para dentro, pitose palpebral, saber que tem já técnicas cirúrgicas para essas correções, principalmente do equitrópio, que é a cantoplastia. Então é muito bacana você conhecer como é realizada a cirurgia e o que pode ser agregado para evitar complicações. Rinoplastia, posso ter sangramento, posso ter edema, obstrução nasal, pinçamentos nasais e a dificuldade respiratória, que é uma das complicações importantes que esse paciente geralmente vai apresentar. Pode até fazer mais uma cirurgia para tentar corrigir, geralmente essa sequela, vamos dizer assim, pode ficar nesse paciente. Sim? Otoplastia, que é a cirurgia das orelhas de abano, pode acontecer a maioria das complicações e intercorrências que a gente já comentou. Posso ter recidiva, posso ter uma extrusão de pontos, uma cicatriz hipertrófica e queloide. E que eu peço para vocês, estudem, vivenciem essas intercorrências e complicações. Converse e troque informações com o cirurgião, atualize seus conhecimentos. Ninguém é melhor que ninguém, nenhuma técnica é melhor que a outra. Por isso que o nosso grande objetivo aqui é a recuperação do meu paciente com rapidez e com o mínimo de intercorrências e complicações. Então essa mensagem que eu veio passar aqui para vocês hoje na nossa aula sobre intercorrências e complicações. Espero que vocês possam conhecer o nosso mundo da técnica Fibrose Zero, que já está em vários países.
Nós temos o nosso novo formato que já foi lançado no nosso curso da Técnica Fibrose Zero, agora no formato online, ao vivo para vocês. Nós temos nossa agenda de cursos, teórico, prático, com vivência de pacientes reais e cirurgias. Temos o formato que é online, a teoria e prática, convivência, a nossa, ao vivo, a nossa prática. Então temos a agenda do primeiro semestre, segundo semestre, temos nosso grupo de pesquisa, temos o nosso congresso que aguardamos vocês em setembro lá em Salvador. E estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, e estamos também com o nosso site Fibrose Zero Padrão Ouro, estamos com o nosso Telegram, canal no Telegram e o nosso canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e espero vocês na nossa próxima aula.